querido irmão, minha querida irmã, paz e bem, a alegria do ressuscitado seja sempre a sua força. 15º dia dos nossos 50 dias clamando Pentecostes. Então hoje nós queremos aprofundar um pouco mais essa ação do Espírito Santo em nós e essa realidade de que devemos e podemos, ou melhor, podemos e devemos invocar a pessoa do Espírito Santo, nos dirigir à pessoa do Espírito Santo. Vamos tomar uma palavra aqui, João 14, versículo 15, 16 e 17. Disse Jesus: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Que palavra bonita e que palavra forte, né? Jesus diz, olha, eu vou enviar a vocês um outro Paráclito, que permanecerá convosco, com você. Ele estará com você. E ele estará em vós. São duas coisas diferentes que Jesus fala. Ele diz, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, estará com você eternamente. E estará em você. E uma coisa muito importante de nós notarmos, e é o foco do que estamos falando hoje, é que, como sabemos, como temos visto, como ensina a igreja, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas ele é uma pessoa. O que significa dizer que o Espírito Santo é uma pessoa? Significa dizer que ele é um ser distinto dos outros seres. Inclusive na própria Santíssima Trindade. Quer dizer, ele é uma outra pessoa. Não é a mesma pessoa, é distinta das duas outras pessoas, do Pai e do Filho. Então, digamos assim, toda pessoa é dotada de querer, de inteligência, de capacidade de amar, por assim dizer, e o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém. Nós podemos nos dirigir ao Espírito Santo, como distintamente podemos nos dirigir ao Filho e distintamente podemos nos dirigir ao Pai. É claro que em todas as obras de Deus age toda a Santíssima Trindade, mas se atribui mais a uma ou a outra pessoa da Santíssima Trindade determinada obra, como por exemplo ao Espírito Santo, se atribui a obra da nossa santificação. No entanto, na obra da nossa santificação opera também o Pai e o Filho. O Pai e o Filho. Aonde está uma das três pessoas, está as três pessoas. Mas se atribui mais a uma do que a outra determinada ação. Assim, ao Espírito Santo se atribui de forma específica a obra da nossa santificação. E nós dizemos que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E, no entanto, é uma pessoa. Procede do Pai e do Filho, mas não é uma mera energia, não é uma mera força com a qual o Pai nos toca, nos cura, com o qual Jesus nos toca, nos cura, não. É uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo se diz, é o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai. É uma efusão de amor entre o Pai e o Filho. O Espírito Santo é uma efusão de amor entre o Pai e o Filho, mas é uma efusão tão perfeita, tão plena, que é uma pessoa.
é uma pessoa distinta, com querer, com liberdade e, portanto, com a qual nós podemos nos dirigir. O que estamos dizendo aqui? Que nesses 50 dias clamando Pentecostes, nós devemos aprender a nos relacionar com a pessoa do Espírito Santo, se dirigir ao Espírito Santo. Assim como nós podemos pedir a Jesus, né? Senhor Jesus, batiza-me no Espírito Santo, nós podemos pedir ao próprio Espírito Santo. Enche-me de vós mesmo, ó Divino Espírito Santo. A igreja ensina e orienta aos fiéis a invocação do Divino Espírito Santo nos momentos de perigo, nas dificuldades, antes das atividades, antes de um trabalho, antes de uma missão, antes de cada coisa, a invocação do Divino Espírito Santo. Isso é tão importante, meus irmãos. Tão importante. Nós deveríamos invocar o Espírito Santo o dia inteiro, várias vezes durante o dia. Podíamos manter nos nossos lábios, em conexão com o coração, a prece. Vem Espírito Santo. Veni Creator Spiritus, né? O Veni Creator, né? Aquela invocação muito recomendada pela igreja, o Veni Creator, né? Onde nos dirigimos ao Espírito Santo invocando como Criador. Claro, como o Pai e o Filho, como Criador, mas depois também como Santificador, como aquele que difunde nas nossas almas a graça, a força da graça. Depois invocamos como o doador dos 7 dons, dedo da destra de Deus. É uma invocação belíssima ao Divino Espírito Santo. E nós devemos aprender a invocar o Espírito Santo, né? Tem um termo bonito, né? Como os padres se dirigem, os antigos padres se dirigiam ao Espírito Santo. Sobretudo, esse termo foi cunhado de São Bernardo, né? Ele dizia, Ósculo Patris et Filis. Dizer, o Espírito Santo é o beijo do Pai e do Filho. Ele é o beijo do Pai e do Filho. Uma efusão de amor. E é isso que nós estamos invocando quando invocamos a assistência do Espírito, o auxílio do Espírito, quando invocamos o socorro do Espírito. Você que me ouve hoje, você que tem escutado esses 50 dias clamando Pentecostes, aprenda a ter um relacionamento com a pessoa do Espírito Santo. Não peça o Espírito Santo apenas pedindo a Jesus que te dê, como se o Espírito Santo fosse uma coisa, uma energia. Ele é uma pessoa. Divino Espírito Santo, você pode muitas vezes fechar os seus olhos e se dirigir a Ele. Ó Divino Espírito Santo que estás comigo, ó Divino Espírito Santo que estás em mim. Disse Jesus aqui, Ele permanecerá convosco e estará em vós. Eu vos enviarei um novo Paráclito que estará eternamente convosco. Convosco e em vós. Nós podemos dizer a todo momento, ó Divino Espírito Santo que estás em mim. Eu peço suas luzes, eu peço sua assistência, eu peço sua força. E se você fizer uma prece, uma única prece, mas sincera, profunda, com fé, com confiança, pedindo a assistência do Espírito, Ele não te negará, certamente não te negará. Se do fundo do seu coração você o invocar, pedindo luz, entendimento, auxílio, socorro, força, ânimo, conforme a necessidade, conforme que você estiver vivendo. Outra coisa tão salutar, repito, como disse há pouco, invocar o Espírito Santo antes de cada atividade, antes de cada trabalho, antes do início de uma nova ação, de um novo trabalho, né? Aprendamos isso porque isso é tão importante, né? Nos relacionarmos com a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Claro, nós pedimos que Jesus nos batize no Espírito Santo porque nós sabemos que é o Senhor Jesus que nos dá o Espírito Santo. O Espírito procede do Pai e do Filho. Mas, claro, foi Jesus que nos mereceu o Espírito Santo com a sua paixão, morte e glorificação.
E por isso nós pedimos a Jesus que nos batize no Espírito Santo. Sem a humanidade recriada em Cristo, sem a humanidade gloriosa de Cristo, não poderíamos receber o Espírito Santo. Mas nós podemos receber o Espírito Santo, primeiro porque o primeiro obstáculo à recepção do Espírito Santo foi retirado, que é o pecado mortal. Mas no nome de Jesus nós recebemos o perdão dos pecados. E uma vez justificados, podemos receber o Espírito Santo. Então pensamos isso hoje. Senhor Jesus, nós te pedimos mais uma vez, batiza-nos no Espírito Santo, inunda-nos do seu Espírito, ó Divino Espírito Santo, ó Divino hóspede de nossas almas, ósculo Patris et Filis, beijo do Pai e do Filho, ó Espírito Criador, Pai dos pobres, doador dos 7 dons, dos 9 carismas, vem Espírito Santo, vem, transborda a sua graça em nós, plenifica-nos de vossa graça, plenifica-nos de vossas luzes, de vossos dons, de vossos sagrados, santíssimos apelos, instintos, impulsos, enchei-nos de vossas iniciativas sobrenaturais, capacitando-nos a nos mover de modo sobrenatural, de modo santo. Enchei-nos de um amor novo, de um amor que não vem de nós, mas de Deus mesmo. Ó Divino Espírito Santo, enchei-nos, enchei-nos, plenificai-nos hoje. Vem, Espírito Santo. Por ti, ardemos por ti, suspiramos por ti, suspiramos, clamando. Vem, Espírito Santo. Das profundezas nós clamamos hoje, vem, Espírito Santo. Vem, ó Santíssimo Espírito, ó Divino Espírito Santo. Vem e transborda em nosso viver, em nosso pensar, em nosso agir. Já lhe agradecemos, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Divino Espírito Santo. Obrigado, Pai querido, Pai das misericórdias. Obrigado, a Santíssima Trindade. Amém. Amém. Fique com Deus, meu irmão, e até amanhã, se Deus quiser.